gostei. Sabe que isso é uma coisa que o Caio tem uma característica muito boa? Ele não conta nada. O Caio, desde quando a gente começou a namorar, eu tinha 17, o apelido dele era Pano Preto. Por quê? Você não sabia nada. E é como se fosse uma caixinha em branco, assim, que você não sabe o que acontece nessa cabeça. E isso eu acho que é uma das maiores habilidades dele, porque quando acontece alguma coisa, eu não tenho que contar nada. Olha como é eu louco. não tenho que falar Olha nada. como é louco um rolê de narrativa. É como ela percebeu. E de repente, se todo mundo começar a contar essa narrativa sobre você, você vai falar assim, eu sou assim. Logo, eu tenho que manter essa narrativa. E talvez ele só não tenha contado nada sobre você porque ele tivesse outro na época. Entende? Sim. Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo. Igual eu falo. Eu me lembro um dia, me lembro até hoje, nós gravamos uma série no Corpo Espírita que chamava Gente Como a Gente. Só assim, as duas coisas que me faziam nunca ser um cara mais reservado era inconsciente, eu não sabia explicar. Mas era um feeling. Tá ligado? O que o outro não sabe, ele não pode estragar. Boa. Então, assim, eu tenho muita... Ele não pode usar, né? Eu tenho muita intenção naquilo que eu quero que o outro saiba. Boa. Você Aquilo escolhe o que mostrar. Aquilo que eu quero que o outro saiba, eu quero que aquilo se espalhe. Legal. Isso é uma habilidade. Isso Entendeu? Isso é de gênio. Mas sabe por que isso é Isso é bom? foda. Agora, Porque ele não precisa gastar energia tendo que E o que eu aprendi é que o construir silêncio é a narrativas. língua dos sábios. Não. Assim, sabe aquela parada mais íntima? Guarda pra você, Você acha bicho. que eu sou burra, Não eu fica falo pedindo, É. não fica pedindo privacidade e você fica se abrindo de toda maneira. Eu quero que vocês respeitem minha privacidade. Você não respeita nem a sua, cara. Você jogou na rede social e tá pedindo privacidade agora. Entendeu? Tem um rolê importante quando você fala, é escolher o que o outro saiba, e isso com o Vingador é incrível. É incrível. E repetindo aqui, tô contextualizando a história, não tem gente boa, não tem gente ruim, a pessoa não é ruim, eu não sou um santo, a gente se desentendeu, seguimos caminhos diferentes. Na hora de separar, a ruptura não foi agradável. Perfeito. Imagina o seguinte, você virar pra uma pessoa, o Vingador é o seguinte, se ele souber o que você quer, ele vai atacar. Ele vai atacar. Esse é o terceiro, tá no terceiro, Tá né? no terceiro. O primeiro era só recapitulando. Vítima. Vítima natural, Tá, vítima intencional beleza. e o Vingador. Tá bom. Então o Vingador ele vai falar do passado. Tá. Só que a mesma pessoa ela pode ter vários padrões e ela pode manter um padrão comigo e um padrão com você. Então, por exemplo, a pessoa pode tentar se vingar de mim pela importância que ela teve. Ou que teve, ou que acha que teve, ou que quer ter. Mas é sempre uma questão de importância. Tá. Fechou? Fechou. Aí ela pode virar pra mim e falar: olha o que eu fiz por você, olha o que nós fizemos juntos no passado. Quando ela estiver no modo vingança, ela fala de passado. Aí ela pode virar pra vocês e falar: olha o que ele está fazendo comigo. Olha o que eu estou passando agora, depois de tanto tempo, não sei o quê. Qual padrão que ela está manifestando? O vítima agora? Da vítima. Sim. Falou do presente, é a vítima. Então ela vai manifestar o vitimismo pra quê? Pra tentar recrutar um clã pra destruir aquele alvo de vingança. E nesse caso, pra se proteger, só tem um jeito. Acelera. Acelera. Então eu era o cara que estava construindo um castelo sabendo que eu vou colocar 5 tijolos aqui, alguém vai tirar 1, 2, 3 ou 5. E amanhã eu tenho que voltar aqui com a mesma vontade de botar 5 tijolos. Ainda que no outro dia a pessoa tire os 10, eu tenho que estar pronto, porque eu sei que ele vai bater. E muitas vezes as pessoas que entram nessa relação, elas não se preparam para uma vingança, e a vingança, cara, é uma das piores. Por quê? Se você bater, você alimenta. A palavra é pesada, né? Já. É pesada. Se você bate, você alimenta. Por quê? Se você tá batendo é porque você se importa. Se você se importa, ela tá sendo importante de novo. Ah, agora você se importa? Então vem. Então vem. Eu passo a vida inteira aqui agora. Porque o que eu quero é aumentar e manter aquela importância. Se você bate, você alimenta. E se você esquece a vingança, você sofre com ela. Então você tem que estar preparado para apanhar. Então, Elton, por que você trabalhou muito? Porque eu sabia que eu ia apanhar. Eu não sabia quantos processos eu ia levar, com razão ou sem razão. Eu não sabia o que ia esparramar de mim, eu não sabia. Eu falei, mano, eu vou trabalhar para cada processo que vier aqui. Amanhã você vai ter que gravar uns 50 áudios de tanto processo de hoje. Mas aí chega num ponto que é o seguinte: quando você começa a levar porrada,
você vai desenvolvendo o quê? A casca. E, mano, essa casca você usa pra tudo. Então eu tava ali, fazendo minhas lives, arrumando confusão e fazendo o rolê acontecer. Mano, qualquer coisa que aparecesse ali seria menor do que eu estava enfrentando no meu bastidor. E eu já tinha me preparado porque eu estava enfrentando no meu bastidor. Então, mano, aí às vezes você escorrega, né? Às vezes você dá uma atacada, às vezes o seu padrão volta, o narcisista. Tipo, tinha post que eu fazia tipo assim. E o povo perguntava muito. Pô, por que você saiu? Por que não sei o quê? E tinha hora que eu tava puto com aquilo e não falava e tal. Aí eu soltava uns stories tipo assim. Não, eu deixei pra que outras pessoas brilhassem e que o negócio pudesse brilhar sem mim e etc e tal. Só que tipo assim, ela tava dizendo, não, o microfone tá ligado e não tem ninguém cantando. Então, tipo assim, era o padrão narcisista aparecendo. Porque um cara que tivesse totalmente independente, aquilo não estaria afetando nem as emoções e nem a ação. Focado pra frente. Tipo, mano, focado pra frente. Então, a pergunta que talvez ele nem responderia. até porque ele ia ter todo dia, vai passar todo dia respondendo isso, ficar enxugando gelo. E aí, qual é a estratégia do Vingador? Você fala pra ele que você quer outra coisa e não entrega de uma vez. Qual foi o meu erro? Eu peguei e dei tudo. Não porque eu sou bonzinho. É porque eu falei, mano, eu não vou perder minha vida aqui. Dei tudo. Falei, cara, tá aqui, ó. Pra pegar tudo. O que você quer? Eu só quero ir embora. Pronto. Essa foi Você a falou o que merda. você queria. Não vai embora não, porque ir embora é que é importante. No outro dia tinha um processo pra não dissolver a empresa. E o juiz deu a liminar pra não dissolver a empresa. Aí eu falei, pô, eu só quero ir embora. Mas eu sou burro, eu falei que eu quero ir embora. Aí tem toda aquela construção da anatomia das coisas. Eu falei, tá, mas esse juiz não deu essa... Não foi o processo de ir embora. De não dissolver. Foi a liminar que o juiz deu. Eu falei, pô, se o juiz deu... Aí naquele dia eu falei, essa porra vai voltar pra mim. Só preciso trabalhar. Essa porra vai voltar pra mim. Como eu já tinha a construção, a ideia do império, eu falei, isso precisa ser grande, precisa ser gigante. Eu vou trabalhar como eu nunca trabalhei. E eu não sabia se ia demorar 3 meses, 6 meses. Eu tava naquela muda pra São Paulo, não muda. Minha vida tava tipo assim... Ainda acho que poderia. né? Pra não chegar atrasado. Vou comprar um helicóptero, não chegar atrasado. Aí fica naquele rolê, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos acelerar. Então, tem uma vantagem. O Vingador, a lenha dele acaba. Chega uma hora que ele pega e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque o problema do Vingador é que ele tá tentando resgatar um valor que ele tinha. Daqui a pouco ele vira e fala, cara, passou, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Então, cara, o Vingador, você tem que dar uma coisa pra ele que não é importante pra você, não dá de uma vez, porque senão ele vai achando, tá, peguei, o que mais que tem aí? Deixa eu ver outra coisa que é importante. E torcer pra ele arrumar alguma coisa útil na vida pra fazer. E o